estou aqui nessa noite para falar sobre uma missão. Você está comigo? Amém? Então vamos orar? Deus, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Desde os primeiros instantes, o teu Espírito é perceptível neste lugar. E eu declaro em nome de Jesus, todas as mentes cativas agora ao Senhor. Que as nossas emoções estejam canalizadas em Ti. Nós repreendemos, Deus, todo espírito de distração, de dispersão, tudo aquilo, Deus, que possa surgir para confundir e embaraçar a nossa mente e os nossos pensamentos. Eu declaro, Deus, que em nome de Jesus não serão as minhas palavras, mas as Tuas palavras. Porque afinal, Deus, não foi eu quem escolhi. O Senhor me escolheu. E o Senhor escolheu esse tema para essa noite. Então eu coloco tudo diante do Senhor, que seja feita conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Para quem não me conhece, eu sei que muitos me conhecem, mas para quem não me conhece, o meu nome é Meire. Eu estou nessa comunidade desde o início e sou líder do Ministério Infantil. Eu vou falar sobre a importância do Ministério Infantil. E por quê? Como eu disse, porque há uma missão. Amém? E eu preparei essa ministração com alguns slides, porque eu tenho algumas informações para passar para vocês. Pode pular, Welton. Meu cunhado maravilhoso me ajudou. Pode pular. Tá. Pode. Melhor, né? Vamos lá. Eu sempre fui a tia Meire. Vocês já devem ter visto por aí. Eu sou tia de muitos. Porque o Ministério Infantil, ele sempre fez parte da minha vida. Mas ele sempre estava como o secundário. Digamos que a minha identidade ministerial era o louvor. O louvor e a adoração. Desde os 16 anos. E eu sempre, acreditava que era aquilo, estava tudo bem, eu estava feliz. Porém, a necessidade, a demanda, fez com que eu me dispusesse para o departamento infantil. Mas quando foi em 2021, logo após a pandemia, nós tivemos muitas dores, Nós passamos por muitas dificuldades. E não foi diferente com as nossas crianças. As nossas crianças, elas ficaram limitadas, Não tinham muito como participar. A comunidade do caminho foi para a internet, nessa época a gente foi se aventurar nesse universo que a gente não conhecia. E quando nós voltamos, pós-pandemia, as crianças não queriam voltar para a igreja. A líder do Ministério Infantil, nessa época, ela se mudou, foi para outra cidade. E eu vi o coração de Deus triste com isso. Os nossos pastores, eles constantemente estavam pedindo, para que nós orássemos, para que Deus levantasse um líder no Ministério Infantil. E aquilo, eu até coloquei aqui, eu não sei se está dando para vocês lerem direitinho, acho que está um pouco, a letra está pequena, mas eu coloquei o meu testemunho ali, eu falei de um peso no coração. Na verdade, era um senso de preocupação que queimava dentro de mim. Sabe aquela música do Morada? Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Era noite e dia. O meu coração incendiado. E a minha oração era: Deus, levanta um líder.
que ame as crianças, que deem a vida por elas, que abracem essa causa, essa necessidade. E com o passar dos dias, aquilo ia cada vez mais crescendo dentro de mim. Até que um dia, eu estava trabalhando e eu tenho o hábito de ouvir, de trabalhar, às vezes ouvindo alguma ministração, algum louvor. E nesse dia eu estava ouvindo um podcast. E estava lá uns missionários, eles estavam contando sobre o testemunho de vida deles. E aquele testemunho me marcou muito. E de repente o Espírito Santo falou assim, fique atenta, abra os seus ouvidos. E eles começaram a falar sobre a visão, a missão e a visão que Deus tinha colocado sobre eles. E adivinha sobre o que era? O ministério infantil. E eu lembro que nesse dia, o ambiente da minha sala mudou. A lágrima começou a escorrer. Eu fui tomada pelo Espírito Santo de uma tal forma que eu comecei a falar em línguas. E tudo que eles falavam era como se fosse uma flecha entrando dentro do meu coração. E de repente eu ouvi o Senhor me dizer, por que não você? E sempre quando eu conto essa história, eu sempre, às vezes, conto na reunião de pais, às vezes, né, com a equipe, eu sempre compartilho que foi muito forte, né, Pri? As perguntas sempre vêm carregadas de muitas dores. Porque Deus não me fez só uma pergunta. Deus queria me curar. A verdade, a resposta, era que eu não me achava capaz. No fundo, eu falei, Deus, eu não tenho condições nenhuma. Eu confesso para você que estar aqui é um pouco desconfortável para mim. Eu gosto de estar ali. Eu gosto de estar lá. Eu gosto de estar de tênis, de calça jeans, toda enfeitada. Eu estou aqui disfarçada, vocês estão vendo, né? Tem até um sorte. Mas aquilo foi muito forte. E eu lembro que logo depois disso, a Eloá fez uma cartinha para mim, a gente estava fazendo um exercício relacional. A Eloá fez uma cartinha para mim, Eloá ainda era pequititica. Ela continua pequititica, né? Mas ela era menos. Ela escreveu assim, Tia Meire, eu te acho linda, você é muito inteligente. Essa palavra inteligente, eu não me achava inteligente, eu não me achava capaz. E o que aconteceu? Daí veio o meu chamado, a minha nova identidade. E como que é bom você estar nas mãos do oleiro. Porque o oleiro, às vezes você acha que o vaso está prontinho, né? Ah, eu estou muito bonitão. Só encher. Aí o oleiro, não, acho que eu vou amassar de novo. Aí você volta para a mão do oleiro, aí ele amassa. Tá bonitinho, mas eu acho que eu vou amassar mais um tiquinho. Amassa e roda dali, joga mais água. Esse é o nosso Deus. Um oleiro que quebra e refaz. E eu me lancei em Cristo. E eu falei, Deus, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei o que fazer. Mas o Senhor me falava, eu estou com você. E nesse dia ele falou, tudo que você precisar, eu vou prover. Primeiro ele falou comigo. O primeiro culto que nós tivemos, alguns aqui se lembram, o primeiro culto né, que a gente teve para as crianças no GNC, lá naquele outro salão, Deus usou uma pessoa de fora para reforçar isso. Para chegar perto de mim e falar assim, olha, Deus falou que tudo que você precisa, Ele vai prover.
E assim foi. Eu fui estudar, eu fiz um curso para estruturação, como estruturar um departamento infantil, né? E aí vocês vão ver o resultado disso. Pula, tio Eldes. Olha aqui, tchutchuquinhos. Geração no Caminho, GNC. Geração no Caminho não é porque são as crianças da comunidade do caminho. Geração no Caminho, baseado no versículo de Provérbios 22, que diz: ensina a criança no caminho, e quando ela for grande, não se desviará dele. Aqui na comunidade do caminho, as crianças têm uma identidade. E nós, todos nós que servimos no departamento infantil, nós entendemos que nós estamos com ela no caminho. Eu queria só pegar minha Bíblia aqui rapidão, só um minutinho. Eu vou puxar aqui para o lado, porque daqui a pouco eu vou precisar trazer, eu vou abrir a Bíblia, mas só um minutinho. Então, Geração no Caminho, GNC. Pode passar, tio Eldes. Olha os resultados. Em 2021, meados de 2021 para 2022, na comunidade do caminho nós tínhamos 7 crianças. 2023, nós começamos o ano com 13 crianças. Em 2024, nós começamos o ano com 25 crianças. E em 2025, nós começamos o ano com 34 crianças. Aí você fala assim, uau, que legal, né? 3 anos e meio. Nós estamos falando de aproximadamente 102 pessoas. Porque a criança, ela não vem para a igreja sozinha. Ela sempre vem com o papai e com a mamãe. Ora, com a mamãe, né? Talvez com o papai, mas a maioria das vezes com o papai e da mamãe. Então você, papai e mamãe, que chegou aqui, que está aqui nessa noite, nesse período, você é resposta da nossa oração. Você é resposta da minha oração. Porque foi isso que eu acreditei. É um mérito meu? Não. Primeiro é do Senhor. Ele me capacitou. Segundo, de todos aqueles que estão comigo. Aqueles que acreditam. Ao longo desses anos, todos os anos, né, o culto das crianças virou uma atração geral. Está só tomando proporções maiores. Esse ano a Marina, estou em reunião com a Marina, já tive uma reunião com a Marina, que a Marina, talvez em outubro a gente nem esteja lá. E eu suando, que eu falei, o que eu vou arrumar? Porque é gostoso, gera expectativa, não é com peso, é com amor, é com alegria. E eu quero agradecer, né? Quando eu falo tem 34 crianças. Hoje nós somos 11 professores e os adolescentes, eles são voluntários. Então, em média, umas 20 pessoas trabalhando lá em cima. E sempre com muita alegria no coração. Eu vou falar uma coisa para vocês. Antes eu subia, eu pensava assim, nossa, né? Porque desde 99 que eu trabalho com criança. Eu pensava, não, eu vou perder a pregação. Nossa, não vou perder a ministração de fulano, de Beltrano. Nossa, eu queria tanto ficar no culto. Parecia que era aquele, estou perdendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei da guerreira, né? Porque o Juninho, às vezes eu saio de casa, o Samuel outro dia virou para mim, para a gente, e falou assim, papai, pode comprar um caminhão.
A gente sai cheio de coisa. Se eu precisar ficar lá 1 ano, eu fico. Vou sair morta. Vou precisar de quê? De uma dipirona? Vou. Mas sempre com muita alegria no meu coração. Às vezes eu chego, eu penso assim, nossa, eu só queria ficar aqui nesse cantinho. Aí vem um, me puxa pela calça, vem outro, pula no meu pescoço. Tem um que me entrega um bilhetinho. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Amém? Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Segundo a APEC, a Aliança Pró-Evangelização de Crianças, 1% das pessoas se convertem até os 4 anos. 85% entre os 4 e os 14 anos. 10% se convertem entre 15 e 30 anos. 4% das pessoas se convertem a partir dos 31 anos. Vamos fazer essa estatística aqui, hoje? Quem se converteu antes dos 4 anos? Levanta a mão. Nenhum. Quem se converteu entre 4 e 14 anos, por favor, levante sua mão. Quem se converteu entre os 15 e 30 anos, por favor, levante a mão. Ó, deu uma turma boa. E quem se converteu depois dos 31 anos? Entre 4 e 14, ficou ali mais ou menos empatado com os que têm 30 anos, né? Mais de 30 anos. Mas eu tenho certeza que você viveu alguma experiência. Talvez você entende, né? Porque a gente tem essa fase, né? Às vezes a gente se converte, mas a gente não se converte. A gente anda dando umas cabeçadas por aí, né, Rafa? Depois a gente volta, se alinha e vamos embora. Pula, Weldson, por favor. As crianças representam hoje o maior e mais fértil campo de evangelização no mundo. Existem muitas igrejas. Houve um tempo que parece que as pessoas ficaram meio adormecidas. A igreja ficou meio adormecida nessa área, mas ultimamente eu acho que é um sopro do Espírito Santo sobre a terra. E muitas igrejas têm acordado e se atentado, né, para isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. O diabo também percebeu isso. Ele também percebeu que esse era um campo fértil. E ele começou a investir pesado contra esses totoquinhos. Ele não tem brincado. Ele tem doutrinado uma geração. E nós precisamos acordar. O diabo só se levanta contra uma geração quando ele sabe a potência que elas vão ser. O que vai acontecer alguma coisa, tá comigo? Foi assim desde lá de trás, né? Na época de Moisés, com Jesus, grandes líderes. Quando tinha, né, grandes líderes, profetas iam nascer, opa, vamos matar criança. E o que você tem visto aí ultimamente? Isso é uma das coisas que mais fere o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para sermos íntimos dele. Deus nos criou para nos relacionarmos com ele. Deus queria ter intimidade com você. E ele sabe. O diabo sabe que se ele ferir um coração de uma criança, se ele abusar dela, se ele expor ela a pecados, a libertinagem, a palavrões, a mentira, elas vão crescer com uma imagem distorcida do seu Criador.
E elas certamente crescerão feridas, decepcionadas com a humanidade. E Deus se preocupa e se importa com isso. Nós temos uma geração para guardar. Como isso pesa. E você preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Quando tem uma criança para ser guardada. Pode passar, Welds. Eu vou ficar aqui no cantinho, tá, gente? Que é mais fácil para mim. Aí você me pergunta, tá, tia Meire, o que nós vamos fazer então? Pergunta para mim, e aí, tia Meire? O que a gente vai fazer? Discipular crianças. Cuidar de crianças. Eu vou falar para vocês, os voluntários já estão mais familiarizados com esses nomes. Os pais também, mas talvez toda a igreja não saiba. Aqui na Comunidade do Caminho, nós temos um método de ensino que, na verdade, é um método de discipulado infantil, baseado no livro Criança com C, que é os 5 Cs. O primeiro C é um chamado. O segundo C é uma conexão. Ali, ó, tá vendo aquela imagem? A tia Bia tá ali com seus óculos, belos óculos amarelos. Alguém que entendeu o seu chamado. Ela entendeu a sua identidade. E ela promove conexão com uma criança. Você está vendo que ela está brincando? Elas estão brincando? Por quê? Nós entendemos que quando nós temos conexão com uma criança, quando nós temos o coração dela, nós vamos ter ela para o resto da vida. Sabe, o Geração no Caminho, elas sempre vão nos ouvir. Agora, se ela vê você frio, indiferente... E o que criança mais gosta de fazer, gente? Brincar. Eu vou contar para vocês que o Samuel... Eu vou expor só um tiquinho. Em janeiro, normalmente eu aproveito para fazer conexão com as crianças. Porque às vezes durante o ano não dá. Então, às vezes conhece um, não conhece o outro. Então, eu tiro o mês de janeiro para o quê? Férias. Diversão e lazer. Sem problema nenhum. E aí, o Samuelzinho, chegou, filho do Diego e da Marina, passou... Não, eu vou falar da Marli. Por quê? Ele chegava lá em cima, primeiro domingo, brincadeira. Segundo domingo, brincadeira. Terceiro domingo, brincadeira. O quarto domingo, brincadeira. Ai, Samuel, o que você está aprendendo? Não, a gente só brinca. Está errado? Não, ele está certo. A gente brinca mesmo. A gente brinca muito. Porque nós entendemos que brincar faz parte do processo para conquistar o coração dela. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho crianças apaixonadas com aquele ambiente. 12 anos é o limite para elas ficarem ali em cima. Tem criança de 13, não quer descer. Eu vou forçar? Não vou. Não é não, Sherlock? Não, eu respeito os processos. Meu filho, fica aqui, você vai absorver mesmo, mas... Porque muitas das vezes a igreja, a linguagem, as pessoas não se preocupam. Quando eu ministrava louvor, né, eu sempre brincava. Vamos lá, agora as crianças. O pessoal do louvor vivia me zoando. Gente, tinha bullying. A denúncia. Por quê? A tia Meire sempre tinha parte, agora só as crianças. É importante isso, elas precisam perceber, ser notadas, identificadas. Como que elas vão gostar de estar na igreja
se elas não puderem brincar, se elas não puderem entender que aquilo ali é a casa delas. O meu Samuel, agora eu vou falar do meu Samuel. O meu Samuelzinho, quando ele veio para cá, aliás, quando ele cresceu aqui, né? Mas quando ele estava numa fase maiorzinha, o Samuel tinha uma guitarrinha. A gente ia pelo louvor, o Samuel estava lá em cima. Às vezes eu ficava pensando assim, nossa, ele vai chamar atenção, ele vai desconcentrar. A tia Paula uma vez virou para mim, Meire, criança só dispersa as pessoas se elas quiserem. E é verdade. Se ela não estiver fazendo barulho, se ela não estiver gritando, querido, fecha seu olho e vai, deixa ela. Às vezes tem pai que fica ali assim, eu falo... que tem coisas que elas podem fazer. A gente só fica falando que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, nós não damos opção. Então, o que é o chamado e a conexão? O chamado é a resposta, atendendo a missão de Deus. Vou fazer uma brincadeira com vocês agora, porque é conexão, né? Vou fazer conexão com vocês, eu preciso ganhar. Vocês já brincaram de mestre mandou? Vamos brincar de o mestre mandou? Os antigos, antigos. Aqui é dos antigos. O mestre mandou você colocar a mão no nariz. Gente, tem gente colocando a mão no nariz. Põe a mão no nariz, gente. Isso, sim, nariz. O mestre, tem gente que está despistado. O mestre mandou você colocar a mão no cotovelo. O mestre mandou você colocar a mão no pé. Vai, gente, vocês conseguem. Isso. Agora, para alongar, o mestre mandou você colocar a mão no outro pé. Nossa, muito bem. O mestre mandou você levantar e trocar de lugar com seu irmão. Tá tudo bem aí, gente? Tá, né? Tá tudo sob controle. Agora, o mestre mandou você dar uma gargalhada. Não, o pastor Juninho tá sério hoje, né, gente? Agora, o mestre mandou você abrir a palavra. Pula aí o Eldson, mais um. Nós já fizemos, tá. Em Marcos 16, 15. O mestre mandou você abrir a sua palavra em 16, 15. Vamos ler juntos? Ele lhes disse, Jesus disse, né? E ele lhes disse, vamos repetir? Vão pelo mundo. Ah, tem gente abrindo, né? Estou vendo os barulhinhos das folhas. Foi mal, gente. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As crianças... Volta para o slide. Agora o mestre mandou você abrir lá em Mateus 28, 19 a 20.
Mateus 28, 19, a partir do 19. Amém? Todos acharam? Fala assim, olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes tenho ordenado. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O que o mestre mandou? O que o mestre mandou? Pregai o evangelho, ide fazei discípulos. As crianças estão nesse contexto? Sim. E muitos acham que não. Aqui nesse texto fala que nós deveríamos ensiná-los a guardar todas as coisas. Pode ir, o tio Eldson. Você tem se esforçado para a conversão de uma criança, tanto quanto para um adulto? Muitas das vezes a gente não se esforça nem para os adultos, né? Quem dirá para uma criança? Não, dificilmente a gente se esforça. Mas nós precisamos nos esforçar. Vai lá, tio Eldson. Todos somos missionários. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é um missionário. Você é um missionário, pode falar para o outro. Querido, missionário vem de missão. De alguém que recebeu uma missão. Às vezes você acha, existem missionários para campo, mas existem missionários local. Você é um missionário. Você recebeu uma missão da parte de Deus. Está escrito na Bíblia que é só a tia Meire que tem que pregar o evangelho para as crianças? Está falando que é só o GNC que tem que pregar para a criança? Todos nós fomos chamados. Vai, tio Eldson. Tia Meire, mas eu não sei trabalhar com as crianças. Não sei, não levo jeito. Olha aqui para mim. Deixa eu te contar um segredo. Os discípulos também não. Eles não sabiam lidar com crianças. Sabe o que acontecia quando chegavam umas crianças perto de Jesus? Não. Aqui não. Aqui é só para os adultos. Aqui é só para os intelectos. Ai, como isso me dói. Só para você entender, eu estou aplicando o método de ensino, nós estamos já dentro do compartilhar, tá? Que é compartilhar a palavra. A gente brinca, mas a gente compartilha valores e princípios. Amém? Vamos lá. Pode parar aqui um minutinho, Eldes. Vamos lá abrir Marcos 10, 14. É exatamente esse texto, né, que eu acabei de citar dos discípulos. Marcos 10. Vamos ler do 13 até o 16. Todos acharam? Alguns traziam crianças a Jesus
para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos as repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca, repita comigo, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e as abençoou. O que Jesus fez com as crianças? E fez o quê? É difícil para você fazer isso? Hã? Não é. E você faz isso? Tem pai que não consegue fazer nem com os filhos, quem dirá com outras crianças. Não é verdade? Você já viu Jesus indignado muitas vezes na Bíblia? Pouquíssimas vezes. Jesus só ficava indignado com coisas que eram de extrema importância. Os discípulos só impediam as crianças porque eles achavam que as crianças atrapalhavam, que elas iam causar algum tumulto, algum problema. Então, vamos deixar as crianças lá em cima com a tia Meire, né? Deixa eu te falar uma coisa. Ali não é um depósito de criança. Às vezes me doía, porque eu via pai fazendo assim, vai, tá na hora de subir, vai. Pera lá. Eu entendo o meu chamado, a minha missão. Eu tenho visão. Mas você não pode negligenciar uma responsabilidade que muitas das vezes é sua. Não se engane. A responsabilidade não é da tia da escolinha. A responsabilidade é sua. Principalmente você, papai e mamãe. Você é o responsável pela vida da sua criança, pelo discipulado dos seus filhos. Ali é só uma ajudinha. Tem uma frase que fala assim, olha, a palavra convence. O exemplo arrasta. Não adianta nós trabalharmos duro para plantar uma semente se você vem com o seu exemplo e mata ela. As crianças, elas não são bobas. Elas sabem quem gosta delas e quem não gosta, não é verdade? Quando ela gosta, ela pula. Quando ela não gosta, ela se esquiva. Ela sabe. Quando você, pai, trata ela com peso. E quando você trata ela com amor. Com carinho. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando meu filho tinha 10 anos, eu tive uma infância muito dura. Então, muitas das vezes, eu olhava, eu achava que ele tinha que me obedecer. Nós começamos a ter atrito, porque começou a crescer personalidade. Começou a manifestar muitas coisas. E Deus falou assim, se você não inclinar o seu coração para ele, você vai perdê-lo. Eu tive que fazer um caminho inverso. Deus me ajuda. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, meu filho não mora comigo. Mas nós falamos todos os dias pelo telefone. Cerca de 1 hora e meia. Nós compartilhamos a palavra, nós oramos, nós abençoamos, nós damos destino para ele. Final de semana, você acha que eu gosto de pegar o carro? Vou passear em São João del Rei. 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Com a vida que eu tenho, a rotina que eu tenho, não é fácil. Sabe por que eu faço isso? Pela importância
de estar com Ele, ter conexão com Ele, não perder, porque Ele está numa fase de extrema importância. E você confiando o seu celular para o seu filho. Meu Deus. Eu vou contar uma coisa para vocês. Esses dias eu contei isso para o tio Val lá no escritório. Eu estava ouvindo uma ministração no YouTube. Sabe aquelas propagandas que aparecem? Apareceu uma mulher com a mão assim entre a roupa e falando assim, vê, alguma coisa assim, quer levar a sua namorada a desfrutar de prazer, não sei o que, vem, clica aqui que eu vou te ensinar. No YouTube. Presta atenção, ninguém me contou, eu vi. Você quer proporcionar para sua namorada lá prazer? Vem cá que eu vou te ensinar onde você deve tocar nela. Não foi, Tival? Gente, isso me dá ânsia de vômito. Me constrange. Aí você tá lá com a sua criança, não, ele tá assistindo um desenho. Existe algo na internet que se chama tráfego. É tráfego pago que fala? Você talvez você entende mais de alguma coisa disso, né? Aí você coloca lá o público que você quer alcançar. Aí tem um capiroto, que se chama Satanás, que está doutrinando, porque eu falei lá atrás, estão doutrinando, estão trabalhando pesado. Aí fala assim, vamos soltar esse tráfego aqui para as criancinhas? As crianças são expostas a palavras, a cenas de contexto sexual. Tinha outra também que eu te contei que eu vi. Você lembra qual que era? Eu contei 2 experiências, eu não lembro. Essa eu vi e vi uma outra. Por favor, fique atento, fique ligado ao que os seus filhos andam assistindo. Jesus amou tanto as crianças que ele deu para elas um espaço. Falou, delas é o reino. Ele valorizou tanto, ele falou assim, ai de você se não for igual a elas, você não vai entrar aqui não. E sabe o que ele fez mais? Ele advertiu e falou, e decretou um juízo, posso dizer, para aqueles que fizessem mal a elas. Ele falou assim, antes você amarrasse uma corda no seu pescoço, na pedra, que eu não sei o nome da pedra lá, mas é uma pedra muito grande, e se atirasse nas profundezas do mar, do que causar dor, tropeço a um sequer desses pequeninos. Isso foi o que Jesus falou, não foi eu, está escrito na palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. As crianças, ela tem a maior capacidade, ela tem mais capacidade do que um adulto de crer. A capacidade dela, você fala com ela uma vez, ela crê piamente, verdade ou mentira, naquilo que você falou. A capacidade de crer delas é infinitamente maior que a sua. Criança é carregada de humildade, ela não é entregue ao orgulho. A capacidade de se arrepender dela é muito maior. Criança briga, xinga, se estranfinha lá, né? Principalmente irmão. Daí 5 minutos eles estão se abraçando, se beijando e falando eu te amo. Querido, nós temos muito que aprender. Eu aprendo todos os dias com meu filho, eu aprendo com elas, eu olho, eu choro, falo, Deus, eu preciso falar. Coisa mais linda. Presta atenção, não sei se você reparou, tá a coisa mais maravilhosa do mundo. Eles subindo com o devocional deles, o caderno de atividades e a Bíblia. A Liz hoje chorou com a Nara porque estava com ciúme que a amiga estava pegando a Bíblia dela. Não pode pegar na Bíblia dela.
Essa é a geração que ama. É isso que eu quero, é isso que eu ensino. Que elas amem a palavra de Deus, que elas busquem em primeiro lugar, que elas não abram mão dela. Que elas saibam que aquilo é importante. E você passando horas no WhatsApp, vendo reels. Me desculpa. O exemplo arrasta. Eu acredito numa geração que está crescendo no caminho. Numa geração que não vai se desviar. Quantos filhos nós vimos nos desviando? Fazendo outras escolhas. O seu coração precisa estar lá. A criança, ela é sincera, ela não mente. Ela pode até mentir, né? Mas ela faz aquela cara assim. Na hora você sabe que mentiu, eu não sei você. Meu filho, às vezes que ele já mentiu, ele regala um olho desse tamanho. Ele fala assim, fui. Foi não. E eu ensino, meu filho, mentira. Sabe quem é o pai? Você está dando legalidade, você está dando espaço. Passa, tio Eldson. Estou terminando, viu, gente? Qual que é o valor do ministério infantil? Compartilhar, né? Vai lá, tio Eldson, pode passar. Então, tudo isso eu já falei. Jesus amou as crianças. Pode ir. Isso aqui é uma frase do Spurgeon, de um livro que eu li chamado Pastores de Criança. Está meio difícil ali, mas eu vou ler para você. Você pensa chegar a Jesus subindo a escada do saber. Desça e você se encontrará com ele lá. Não é por muito saber. Não sei quantas vezes você leu a Bíblia. É por amor. Quantas vezes você leu por amor? Houve um tempo que eu li por obrigação, porque eu achava que eu era esposa de pastor, que eu era discipuladora, que eu era ministra de louvor, então eu tinha que ler a Bíblia. Eu precisei me converter de novo, eu precisei de... Lembra da historinha do vaso lá do oleiro? Eu tive que ir para a mão do oleiro de novo. Amassar. Amassa. Se não for por amor, não vale. Se está faltando amor, ore, busque a Deus. Senhor, acende a chama de novo. Ele faz, Ele fez comigo. Amém? Pode passar, tio Eldson. O ministério infantil é essencial. Se choquem. Lembra da estatística que eu falei das crianças que se convertem, 85%? 80 delas, das pessoas que se convertem na infância, elas se desviam. Por algum momento, alguma fase na vida delas, elas saem da presença de Deus. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Falta de discipulado. Falta de amor. Lembra que Jesus abraçou e abençoou? É isso aí. Você tem abraçado seu filho? Você tem abençoado ele? Você tem declarado sobre ele palavras positivas? Em Mateus 28 é aquilo que eu falei, ensinando-os a guardar. Vamos lá. Repita comigo, elas não são... vamos repetir lá. Elas são o presente da igreja. Não é presente de presente, é presente de presente. Elas não são o futuro, porque as pessoas têm mania de falar, é o futuro da igreja. Não, elas são o presente. Criança precisa ter experiência com Deus hoje. Ela precisa viver uma conversão hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu fiz o curso de estruturação do departamento infantil, Deus me deu, assim, ó, a visão, a missão e os valores. Está tudo naquele quadro lá. O que eu ensino, o que eu acredito para as crianças. A nossa missão é gerar lá em cima
um ambiente, uma experiência verdadeira. Porque a gente acredita que uma criança tendo uma experiência verdadeira com Deus, ela tem a vida dela transformada. Dificilmente ela vai se desviar. Então a minha missão, quando eu estou lá em cima, eu oro falando assim, Deus, que elas tenham uma experiência verdadeira com o Senhor. Eu ensino, quando eu falo de intencionalidade, o Juninho ouve muita palavra, por quê? Porque eu ensino de forma intencional. O que é ser intencional? É ensinar, você percebeu uma situação, você falou, olha aqui, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar. Como lá em Deuteronômio, que fala que os antigos, falavam, olha, ensine, enquanto vocês estão sentados à mesa, conversando, compartilhando, ensine, fale para as crianças. Conte para ela o que elas fez, o que Deus fez por você, o que Deus fez na família do outro. Amém? Pode ir. Eu já falei sobre isso. A responsabilidade não é da tia da escolinha. A responsabilidade é dos pais. Vamos embora. Aí não está dando para ver, eu não vou conseguir lembrar dessa frase, o Elson, tá? Mas você consegue ler aí? É importante... Ah, tá. Lembra do tema da mensagem? A importância do departamento infantil? Ele é importante porque ele é o meio pelo qual nós levamos as crianças a se tornarem discípulas de Jesus. Então, o ministério é importante por isso. Porque lá nós estamos ensinando valores e princípios. Pode ir, tio Elton. Corrigir. Então, nós falamos do chamado, conexão, compartilhamos a palavra e agora eu vou corrigir. Missão e testemunho. Em João 6, não precisa abrir não, eu vou só contar para vocês uma história. Essa passagem de João 3. Quem aqui se lembra da história dos 5 pães e 2 peixinhos? Deixa eu falar para você uma coisa, os discípulos aprenderam a lição. Jesus foi lá pregar, tinha uma multidão só de homens, 5.000 pessoas. Jesus testando os discípulos, falou, e aí, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos dar comida para esse povo? Um discípulo, repita comigo, um discípulo, chamado André, ele viu, ele teve visão. Ele falou assim para Jesus, Jesus, tem um jovem garoto ali, ele tem uns 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou, então traz aqui. Jesus orou, deu graças, partiu o pão e ali alimentou uma multidão. Aonde que estava o lanchinho? Na lancheira da criança lá, Olha que legal, uma mãe foi prudente. Vou preparar aqui para o meu filho. E aquela criança alimentou uma multidão. Elas carregam algo precioso e elas têm essa capacidade. Lá em cima nós fazemos exercícios, A gente escreve, tipo assim, já aconteceu, não é sempre, mas acontece delas escreverem, a gente faz exercícios relacionais. Elas escrevem, a gente vai falando algumas coisas, elas vão escrevendo uma cartinha, elas devem entregar para alguém. É sempre maravilhoso o que elas escrevem. Ela não sabe para quem que vai, o que ela falou, ela fala, não faz sentido. Faz, sempre faz. Foi numa dessas que a Lolo escreveu para mim. É a coisa mais maravilhosa, aquilo que elas carregam é muito precioso. Você tem visto? Eu estou na parte de corrigir o seu coração. Você tem visto o coração de uma criança? Você tem valorizado o que ela carrega? A Fê, outro dia, a Fernanda estava dando aula. Fernanda, te amei! Esses meninos é maravilhoso! Tia Fernanda? Porque tudo que ela falava, eles recebiam e devolviam, E eles surpreenderam ela numa atividade de abrir mão. Eles falaram assim, não tia, não precisa não, a gente quer ajudar eles, a gente vai ajudar eles. Se doando, se entregando, servindo. O discípulo
André, ele viu. Pode ir, tio Elton. Você tem visto, né, e dado valor à vida de uma criança. Você tem se envolvido com essa obra missionária? Isso é muito importante. Eu vou contar outra experiência para vocês. A Liz, ela ama areia cinética. E a nossa areia cinética se perdeu. Sujou com as mãozinhas, né? E em janeiro ela virou para mim e falou assim: Tia Meire, eu quero brincar com areia cinética. Eu falei: filha, a tia precisou jogar a areia cinética fora porque ela já estava suja. Aí ela: eu falei: mas a tia Meire vai comprar. Não sabendo eu como. Mas Deus me fez uma promessa, tá lembrado? Chegou no final do culto uma pessoa, não sei quem, alguém mandou a Edna e falou: entrega lá para a tia Meire. Estava escrito no envelopinho: oferta para o departamento infantil. Era o dinheiro da areia cinética. Você tem que ver a alegria dessa menina brincando com a areia cinética. Domingo passado, a Vandinha... porque eu ia contar para vocês a história do lanche, porque aqui eu tenho umas tia que faz uns lanches. Vocês já viram isso? Eu tenho. Deixa eu te falar. E o lanche antes quando eu comprava pipoca, salgadinho, as crianças não querem isso mais não. Passei apertado lá, sabe o quê? Torta de frango, bolo de cenoura com chocolate, pão de queijo, sanduíche natural. É isso, gente. Vocês sabiam que tem umas tias aí camufladas por aqui? Tem. Elas são maravilhosas. Elas servem com tanto amor. Elas entenderam o valor de uma criança. Eu tenho certeza que eles vão falar assim: o lanche na comunidade do caminho. Não, deixa eu falar para os adolescentes que me ajudam. Eles falam assim: na minha época tinha isso não, viu? Não é, Samuel? Samuel é minha testemunha. Tia Meire. Não. Alegrai-vos com os que se alegram. É desse jeito. Na minha época não tinha nada disso. Biscoito de polvilho e suco. Aquele suco de pozinho ainda, né? Não. Lá em cima elas têm suco natural, tem refrigerante também. Eu tento ressegurar, mas às vezes tem. É assim. Você tem investido nessa obra? Esses dias eu ganhei uma ofertinha. Vai aqui, então você comprar um lanche. Fui lá, comprei um tanto de pipoca, porque elas, como eu falei, elas não gostam mais de salgadinho. Agora a pipoca que a gente estoura ali, elas amam. Fui lá, comprei suco, pipoca, essas coisas, amém? Estou terminando mesmo agora. Se você fosse uma carta viva, baseada lá no texto de Coríntios, como você estaria sendo lido pelas crianças? Como você estaria sendo lido pelo seu filho? Paulo escrevia muita carta. Como é que está a sua carta? Recomendo. A Sabrina, recomendo o Cristiano, recomendo todo mundo. Está muito bem eles. Estão servindo, estão frutificando. Pode ir, tio Elton. São perguntas para te fazer pensar. Qual que é o último C? Sabe quem que Jesus capacitou? Pedro. Eu vou te contar mais. Vamos abrir? Só para terminar, esse é o último texto. Está lá em João 21. Esse é o último texto para a gente terminar. Vamos ler a partir do 15? Todos acharam? Vamos acompanhar aqui então. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. É filho de quem? Cordeirinhos são filhos de quem? Das ovelhas. Ele estava falando dos pequeninos na fé. Qual foi a primeira recomendação que Jesus falou para Pedro? Cuide dos meus cordeirinhos. Cuidar, lavar, podar, dar comida, ensina, protege. Pode ir mais uma vez. Novamente, Jesus disse a Simão Pedro, filho de João: você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pode seguir, 17. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Talvez você não foi chamado para pastorear ovelhas, mas você foi chamado para cuidar de ovelhas. Você foi chamado para cuidar dos cordeirinhos. E eu queria que você se colocasse de pé. Porque, como eu disse, eu não vim comunicar para você uma necessidade. Eu vim comunicar uma missão. E esse